Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre um assunto bastante relevante que eu prometi a vocês. Trata-se do sistema constitucional das crises. Você sabia que há todo um sistema na própria Constituição Federal, a Lei das Leis, que prevê, no momento de crise, algo extraordinário? Pois é, existe e está previsto no título 5 da Constituição Federal, especificamente a partir do artigo 136 até o artigo 141. Mas vamos começar do comecinho. O que é o sistema constitucional das crises? Esse sistema nada mais é do que um Estado em que a Constituição autoriza a restrição de direitos esses, inclusive fundamentais, a fim de garantir a existência do próprio Estado. Sim, o Estado como aquela instituição política dotada de território, povo e poder, e conforme ensina o eminente professor Dalmo de Abreu Dallari, com aquele objetivo, aquela finalidade da busca da supremacia do interesse público. Então, não perdendo de vista, os estados extraordinários previstos na Constituição formam esse sistema. E esse sistema tem como finalidade maior a preservação da existência do próprio Estado. Então, vejam, a partir do artigo 136, há a previsão de dois, e eu digo e repito, dois estados extraordinários. E o nome deles, estado de defesa e estado de sítio. O artigo 136, ele inicia, então, falando sobre o estado de defesa. E o dispositivo traz importantes situações que eu passo a falar para vocês agora. A primeira delas, né, é o procedimento. Como é que acontece isso? Na verdade, em linhas gerais, o presidente da República, no estado de defesa, ele o decreta. Ele decreta esse estado de defesa e em seguida ele se submete ao Congresso Nacional, que daí por maioria absoluta vai aprovar ou não o estado de defesa decretado. Muito bem. Um ponto importante também é quando se decreta o estado de defesa. E aí a Constituição, ela traz duas situações bastante interessantes. A primeira dela diz que é no caso de grave e iminente instabilidade institucional. E a segunda, no caso de calamidade de grandes proporções. Não é? Não é difícil isso atualmente, vocês vislumbrarem, né? Calamidade de grandes proporções. Muito bem, outro ponto importante em relação ao estado de defesa é em relação ao período que ele pode existir. É um estado extraordinário, então não pode existir continuamente, perenemente. Claro que não. A Constituição também é expressa nesse sentido e o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Outro ponto importante é em relação à abrangência geográfica. Bom, o estado de defesa, ele tem como característica ser decretado em local restrito, em local determinado. Como assim, professora? Simples. O estado de defesa, como regra, ele é decretado num determinado estado, num determinado município, cidade, ok? Muito bem. Um último ponto importante aqui para falarmos sobre o estado de defesa é em relação às restrições que ele permite. E como eu dizia a vocês, tanto o estado de defesa como o estado de sítio permite restrições, inclusive a direitos fundamentais individuais. Ué, professora, mas não são cláusulas pétreas? Pois é, mas nenhum direito é absoluto, não é isso? Considerando essa situação de extraordinariedade, a decretação do estado de defesa permite para a manutenção da existência do próprio Estado justamente a restrição, por exemplo, da liberdade de reunião. Quer dizer, a restrição da liberdade de reunião pode acontecer e o direito de reunião é um direito fundamental, né? Ela
pode permitir também restrição aos sigilos de comunicações, ao sigilo de correspondência. Então, o artigo 136, no seu parágrafo 1º, que eu sugiro a vocês a leitura, é bem específico em relação a isso e deixa muito claro que tipo de restrição é permitido a partir da decretação do estado de defesa. Já o estado de sítio, portanto, o segundo estado e último extraordinário que existe na Constituição, como previsto para essas situações extraordinárias, ele traz algumas diferenças, né, em relação ao que eu já disse do estado de defesa. Então, quando que ele vai acontecer? Ele vai acontecer quando houver uma comoção grave de repercussão nacional, ou quando aquelas medidas tomadas com a decretação do estado de defesa não foram eficazes. Então, comprovada esta ineficácia do estado de defesa, decreta-se o estado de sítio. Existem outras duas situações trazidas pelo segundo inciso, né, do artigo 137 da Constituição Federal, que diz respeito aí à declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Bom, quando acontece? Acontece nessas situações. Vocês podem perceber, então, que há uma diferença interessante, né, entre o estado de defesa e o estado de sítio, quer dizer, quando que deve ser decretado um e outro. Porém, é importante a gente lembrar aqui que em relação ao prazo há diferenças também, né? Então, eu dizia que lá no estado de defesa o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30. Aqui, a considerar se está galgado, baseado no inciso 1 ou 2, como regra, se for, por exemplo, uma comoção grave de repercussão nacional, ou a segunda hipótese do inciso 1, que seria essa comprovada ineficácia da decretação do estado de defesa, das medidas que foram tomadas ali, nesses casos, o decreto também será de 30 dias, prorrogável por mais 30. Então, qual seria a diferença? A diferença é que não é uma única prorrogação apenas a limitação ao prazo, como no estado de defesa. No estado de sítio, ele é 30 dias, prorrogável por igual período, até aqui está igual. Depois, pode haver uma nova prorrogação por mais 30. E depois, se necessário, por mais 30. No caso de declaração de guerra ou resposta à agressão armada, que seria o inciso 2 do artigo 137, pessoal, nesse caso é enquanto durar a guerra, tá certo? Então, essa diferença aí do tempo de duração do estado extraordinário. Outro ponto muito importante diz respeito à abrangência. Enquanto no estado de defesa a abrangência é local e restrita, como nós já falamos, aqui no estado de sítio, a abrangência é nacional, ok? A abrangência é nacional. Por fim, nós temos que falar sobre as restrições aí do estado de sítio. E para falar sobre as restrições do estado de sítio, eu remeto os senhores ao artigo 139 da Constituição. E no 139, nós temos 7 incisos. Chama atenção no momento a obrigação de permanência em localidade determinada. Então, me parece que entre o estado de defesa e o estado de sítio, a possibilidade de mandar as pessoas ficarem em casa sob pena de alguma sanção, ela acontece apenas com a decretação do estado de sítio, ok? Aí nós temos outros incisos, particularmente aí chama atenção o inciso 3, 4, 6, 7, que eu vou pedir a leitura, e aí qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Lembrem, 2 estados extraordinários, estado de defesa e estado de sítio. Tem definição diferente em relação ao procedimento. Enquanto no estado de defesa o presidente decreta e depois submete ao Congresso Nacional, no estado de sítio o presidente pede autorização ao Congresso Nacional, que o autorizando permite pelo presidente a decretação do estado de sítio. Outro sim, além da questão do tempo que a gente já explicou e do local, da abrangência, né,
que pode permear esse decreto ou de defesa ou do estado de sítio, nós temos aí diferença em relação às restrições aos direitos fundamentais. Então, deem uma olhadinha nisso, estarei à sua disposição. Por favor, comentem. É muito importante para mim realmente o seu comentário para que eu possa em seguida fazer novos vídeos aos senhores. Espero que eu tenha contribuído. Não esqueça de dar lá o seu like.